Salve galera, antes da gente começar o vídeo, quero deixar um recado muito importante, tá? Eu perdi a minha conta do Insta, tá? O Meta, infelizmente, aí acabou deletando minha conta, né? Já tô aí fazendo as medidas cabíveis aí pra tentar resolver, mas enquanto isso, vou pedir pra vocês me seguirem no meu novo usuário, que eu vou estar deixando aqui na descrição dos comentários, que é FabãoTipster_reserva, tá bom? Tô usando ele até recuperar, pode ser que não recupere, independente disso, a operação não pode parar. E aí, a gente tá utilizando esse segundo perfil, esse perfil reserva, tá bom? FabãoTipster_reserva, tá? Não sumi, não deletei conta. Meta que deletou, falou que, pô, tive direito autoral ali e tal, enfim. Já tô correndo atrás disso, fechou? Rapaziada, hoje o evento, né, desse sábado acontece em Baku, no Azerbaijão. Rafael Fiziev, que é o lutador da casa, vai enfrentar o mexicano Manuel Torres na luta principal. Deixa seu like, se inscreve no canal. Vou pedir pra realmente você se inscrever, galera. Faltam menos de 50 inscritos pra gente chegar a 10 mil. Pô, quero muito bater essa marca, então peço pra você fortalecer essa moral pra gente. E tem uma ODD 30, tá, rapaziada, que eu fiz exclusivo aqui de todo esse card. Pra você pegar. O link da ODD 30 tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vamos falar aqui dessa primeira luta que abre o card. Tahir Abdullaev contra Jefferson Nascimento, uma luta que foi colocada aí tem poucos dias. O Jefferson Nascimento, quem acompanha o MMA Nacional, conhece ele, é um cara que, na minha opinião, já deveria estar no UFC há muito tempo. É um cara que cria lá do Rio de Janeiro, um cara que foi campeão da LFA na categoria do peso, da categoria dele. Eu não sei se essa vai ser a categoria de fato, essa da estreia, se ele vai estar lutando na categoria que ele geralmente luta, eu realmente não lembro disso. Mas o Jefferson Nascimento, o Todinho, é um cara craque, bom dos dois níveis da luta. Vem de uma vitória recentemente no LFA, em maio, que ele defendeu o seu cinturão. E ele enfrenta o Tahir Abdullaev, que é um cara que, do que eu estudei, galera, não gostei muito do que vi, tá? Principalmente se você for pegar o Tapology dele, as lutas mais recentes. Pensa, o cara tem mais de 20 lutas de MMA profissional e tava enfrentando um cara que tem 3 lutas, entendeu? Então, assim, abre realmente aquela suspeita de casamento arranjado, né? Enfim, aquela velha história que a gente já conhece. Eu fui pesquisar as odds, cara, e eu não encontrei nada relativo a essa luta. Então eu acredito que deve abrir mais perto do evento, tá? Então eu tô falando isso aqui sem olhar as odds. E eu acredito que o brasileiro vai abrir como favorito, tá? Mas eu acredito que, independente de ODD aqui, independente de odds, o brasileiro vence a luta, cara. Eu acho que é um cara que, assim, tem sede do UFC, velho. Um cara que queria estar no UFC há muito tempo, batalhando, fazendo divulgação, fazendo marketing, assim, nas redes sociais, pedindo pro Dana White, entendeu? E foi atendido, cara. Então é hora de mostrar serviço, é hora de mostrar que veio o Jefferson Nascimento, Jefferson Todinho, brabo. Fechou? Próxima luta, galera, Bekzat Almacan contra Jean Matsumoto. Essa luta é válida pela categoria do peso galo, até 61. Rapaziada, vou ser bem honesto, isso aqui é a luta pra meia unidade, tá? Por quê? Acho essa luta muito perigosa. O Jean Matsumoto é um cara que, ele é um cara muito agressivo dentro da luta, o kart dele é muito bom, ele bota muito bem pra baixo, ele sai na mão, aceita a trocação franca. E o Bekzat Almacan é um cara que, desde que ele chegou aqui no UFC, galera, ele só pegou pedreira, tá? Ele tá 1-2 no UFC, uma vitória e 2 derrotas. Porém, cara, as derrotas dele foi só pra cara do mais alto nível. Ele estreou contra o Marlon Magomedov, que, vamos ser bem franco aqui, não é demérito nenhum se perder pra um dos caras, pô, que tem os melhores cartéis aí atualmente do UFC. Um cara que, a única luta que ele perdeu foi pro Merab. E a outra luta que o Bekzat Almacan perdeu foi para o Alexandre Topuria, que é o irmão do Ilia Topuria. Então pensa, o cara pegou o Marlon Magomedov e o irmão do Topuria, velho. Cara, não é demérito você perder para esses dois caras, tá? E a luta que ele venceu foi contra o Brett Katona, que é um cara extremamente experiente, campeão do TUF, um cara que é, pô, muito testado aí. E o Bekzat Almacan acabou nocauteando ele. O Jean Matsumoto, galera, é aquele cara que, assim, né, as lutas dele geralmente vem chegando até a decisão, mas não é algo que eu vou querer explorar nessa luta. E o Jean Matsumoto é o seguinte, cara, ele tipo assim, as lutas dele vem sendo muita decisão dividida, cara, entendeu? Ele sempre cai muito pra dentro, e aí ele e o adversário dele acabam tendo bons momentos na luta. E foi decisão dividida contra o Miles Jones, foi decisão dividida contra o Rob Font, foram várias decisões divididas, ganhando e perdendo. E aquilo, cara, o Bekzat Almacan é aquele cara que trabalha muito bem de contragolpe e só precisa de uma. A mão do cara é muito pesado. O Jean Matsumoto é aquele cara que suja a luta. Vai pra cima, finta, bota pra baixo. Na hora que bota pra baixo, sobe de novo. Mão pesada, desce de novo o cara. Então, o Jean Matsumoto tem aquele jogo de ficar afogando. Leva o cara pro clinch, entendeu? Varia o nível. E o Bekzat Almacan é aquele cara que pega muito de contragolpe e tem um one punch, uma mão pesadíssima que pode levar nocaute a qualquer momento. Que foi, inclusive, o nocaute
que ele deu, inclusive, contra o Brett Katona, que é um cara que tem um estilo similar ao do Jean Matsumoto. O primeiro double leg que o Brett Katona veio, a primeira investida de queda, o Bekizat Shomakan já pegou de encontro e nocauteou o Katona. Então, por isso que eu acho uma luta perigosa pro Jean Matsumoto. Mas eu destaco que, na minha opinião, independente disso, eu acho que o Jean é um lutador mais completo. Eu acho que o Jean é melhor no sentido de, tipo assim, ele tem mais recursos, ele consegue botar pra baixo, ele consegue trocar em pé caso seja necessário, enquanto o Bekizat Shomakan é aquele cara que, assim, o striking dele é muito bom, defende queda genuinamente bem, assim, não é o melhor do mundo, mas é ok. Inclusive a luta contra o Mar no Magomedov, em dados momentos, ele deu uma pressão, ele deu um caldo no Mar, mas eu acredito que independente disso, o certo seria a favor do Jean Matsumoto. Mas eu destaco, galera, essa luta é perigosa, o Almacan tem a mão pesada, ele só precisa de uma, vamos ficar atento, eu mitigaria o risco de meia unidade. Eu acho que essa luta é meia unidade no máximo, luta perigosa, beleza? Próximo confronto, Danil Donchenko contra o Theodor Berggren. Galera, só para fazer o contexto dessa luta. O Danil Donchenko, ele enfrentaria originalmente o Andreas Gustafsson, aquele lutador sueco que tem umas tatuagens viking e tal. Só que o Gustafsson saiu da luta, e não somente saiu da luta, ele saiu do UFC, porque ele foi diagnosticado com um problema cardíaco que basicamente acabou com a carreira dele, em resumo. E aí, cara, o cara, além de sair da luta, o cara foi dispensado do UFC por causa dessa condição que ele tinha cardíaca. E, cara, o Danil Donchenko agora pega o Theodor Berggren, né, que é um estreante. Você vê que a foto dele nem tá nos registros aqui, nos arquivos do UFC. Mas, cara, do que eu vi, assim, eu acho que é aquele confronto que a chance de nocaute é enorme, tá, galera? Eu acho que de todas essas lutas aqui do card, a que tem maior chance de nocaute é essa, porque são dois caras striker, são dois caras que não botam pra baixo, são dois caras letais. O Danil Donchenko é um craque, apesar dele ser ucraniano, ele mora na Tailândia, então tem um jogo todo do Muay Thai. Ele participou da edição do TUF entre o Cormier e o Sonnen, cara que trabalha muito bem cotovelada, cara que trabalha muito bem joelhada, gosta de cortar o oponente, entendeu? E o Theodor Berggren, das poucas lutas que eu assisti, inclusive ele não vem de eventos tão tradicionais, ele é um cara da Suécia e estava lutando ali o UFCR, que é uma competição, né, um MMA meio nacional ali do país dele. Então, assim, o Danil Donchenko é um cara que, já participou do TUF, é um cara que, treina com vários caras do UFC que vai fazer campo lá na Tailândia, é um cara que, tá engrenando aí cada vez mais, é um cara que, inclusive, é forte para essa categoria de 77, na hora da luta, fisicamente ele parece ser um cara que luta de 8-4, se você for pegar. Então, eu iria com a vitória do Danil Donchenko. Melhor palpite, se a luta não chegar até o fim, terminar por nocaute. Mas se você me perguntar, Fabão, o que você acha dessa luta? Eu acredito que o Danil Donchenko. Lembrando, o Danil Donchenko está de camp completo, tá? O Theodor Berggren, que é o estreante, pega essa luta em cima da hora, tá? O adversário original era o Andreas Gustafsson. Então, pelo contexto de camp completo, pelo casamento, pela experiência do Donchenko, também tem mais outros de MMA, eu iria com a vitória dele, fechou? Próxima luta, Ken Offley contra Javier Reis. Rapaziada, vamos que vamos, deixa o seu like, se inscreva no canal, estamos com a meta de chegar a 10 mil inscritos, vou pedir para você dar essa moral para mim. Não esquece de pegar o DD30, que está aqui no link fixado ou na descrição do vídeo, fechou? Lembrando que essa DD30 é através da BattleBet, nossa casa de aposta parceira. Todos esses palpites aqui que eu tô falando, quem que vai ganhar, método de rounds, nocaute, bingos múltiplos. O diferencial da BattleBet, além do saque e depósito via Pix instantâneo, na hora que tu deposita já cai o saldo na hora no site. E na hora de tu sacar, já cai direto na sua conta, sem burocracia. Rapaziada, a BattleBet é muito boa e o diferencial dela é que dá pra você apostar ao vivo. Ou seja, enquanto a luta tá acontecendo, galera, abre asinhas e odds pra você apostar. Então, tu apostou no lutador, viu que o lutador tá, começou a perder, não tá no tom que você gosta, você consegue tirar o dinheiro. Rapaziada, tu tá vendo ali a luta, tu acha que vai ter uma virada, dá também pra operar ao vivo ali, entendeu? Às vezes até pegando uma odd maior. Então na BattleBet você consegue pegar operações ao vivo. O link para você criar sua conta tá aqui na descrição dos comentários. Lembrando que é o DD30 especial do card através da Bateu. Vem aqui no link fixado nos comentários e pegue essa DD30. Fechou? Próxima luta, Ken Offley contra Javier Reis. Uma luta que no primeiro momento eu acho que é até um pouco difícil leitura. São dois caras que se movimentam bastante, dois caras que estão no peso pena, mas tranquilamente poderiam ser do peso galo, entendeu? São caras que têm 1,70 m ali e tal. Mas assim, cara, eu preciso ser bem honesto assim, em relação a essa luta. Eu acho que o Ken Offley, ele vem de uma exibição bem abaixo, assim. Ele ganhou do Wiza, aquele lutador chinês, numa adesão majoritária que, sei lá... o Ken Offley é um cara que ele tem muitas brechas no seu jogo. Eu sinto que ele é muito dependente do grappling. E de uma maneira geral, o Javier Reis é um cara que o striking dele é bom, a movimentação dele é muito boa, estreou muito bem. Ele ganhou do Douglas de Silva, pra quem não sabe, na sua estreia. E é um cara que, assim, chega no UFC numa hora boa. Ele é um cara que tá indo pra sua luta de número 29 da carreira, então é muita experiência, é um cara que já tá no game há muito tempo.
Até demorou pra entrar no UFC. E pra mim o grande diferencial dessa luta, galera, é a envergadura. Por quê? O Ken Offley é um cara que tem 1,67 de envergadura. O alcance do Reis é 1,85. Então a mão dele chega primeiro, o chute dele chega primeiro. Eu acredito que o Javier Reis tem tudo pra ter o domínio da distância aqui. O Ken Offley, ele vai ter que encurtar, possivelmente ele deve tentar colocar pra baixo. E o Javier Reis é um cara que pega bem de contragolpe, se movimenta bem e tem chão pra trocar, que eu acho que é o principal. Porque no pior dos cenários que o Ken Offley consiga botar pra baixo, o Javier Reis consiga botar pro chão. Se você for pegar a última luta do Javier Reis contra o Douglas de Silva, dá até pra fazer uma analogia do que pode acontecer nessa luta. Por isso que eu iria com a vitória do lutador colombiano Javier Reis para vencer este combate, fechou? Rapaziada, a próxima luta, Nursulton Ruziboev contra Andrei Puliaev. Bom, vamos falar dessa luta. O Ruziboev é um cara que flutua muito de categoria, vez luta de 7-7, vez luta de 8-4. Dessa vez a luta é de 8-4. O Andrei Puliaev é um cara que, fazendo, né, rapidamente uma comparação com o Bekzat Almacan, que é esse lutador aqui do peso mosca, é um cara que estreou no UFC, mas só pegando pedreira, cara. Ele estreia no UFC contra o Leroy Duncan, perde pro Leroy Duncan, mas assim, o Leroy Duncan eu acho que é um dos caras que, assim, uma das maiores promessas dessa categoria, né? Vamos dizer assim. Aí o Puliaev ganha a sua segunda luta contra o Nick Klein, e aí na terceira luta ele perde pro Ateba Gautier. Mas ali que foi que muita gente se surpreendeu, cara, porque o Ateba Gautier vinha de 4 vitórias consecutivas, ganhando por nocaute praticamente no primeiro round. O Puliaev, assim, ele perde, levando a luta pra decisão, mas, cara, mostrando, assim, bons momentos durante a luta, cara. Mostrando um cara que luta com inteligência, que não para na frente do seu adversário, se movimenta muito, tem gás pra ficar circulando o octógono 3 rounds, se necessário for. Um cara, assim, que chuta muito bem, entendeu? Tem um alcance barra envergadura muito boa. Agora, o Ruziboev é aquilo, velho. O cara tem um canhão na mão, mas se expõe demais, né? Então, vamos dizer assim, o Puliaev é um cara que luta com uma espada e um escudo. O Ruziboev é um cara que luta com um machado, entendeu? Se pegar, pegou, mas porém o cara não tem um escudo ali para se defender. Uma luta que também pode sim ter uma chance de não chegar até a decisão, porque são dois caras que são nocauteadores. Mas, cara, eu preciso falar que eu acho que o Puliaev pode ser uma boa opção de zebra aqui, cara. Esse lutador russo, ele demonstrou muita inteligência na luta contra o Ateba. Eu acho que perder pro Ateba não é demérito. O Ruziboev já é aquele cara que fisicamente eu não sei qual categoria ele, né, se vê no futuro deve ser. Mas eu acho que o Puliaev pode ser uma boa opção de zebra aqui pra gente pegar, tá, galera? Então eu iria colocando um troco no Andrei Puliaev, lutador russo aqui, nessa luta. Fechou? Próxima luta, eu não vou perder tempo nessa aqui, tá, rapaziada? Abdul Rakhmonyakhyaev contra o Julius Walker. Eu acho que o Julius Walker é um cara que, assim, não sei se migrou tarde pra MMA. Enfim, ele não tem muita desenvoltura, cara. Um cara que joga meio de freio de mão puxado ali, cinturinha de gesso, baixa mobilidade. Sei lá, os golpes dele são um pouco fluidos, assim. Ele é um cara meio bonecão de posto, tá ligado? Se mexe meio travado, assim. Enfim, não tem tanta mobilidade. E o Abdul Rakhmonyakhyaev eu acho que é um talento, cara. Eu acho que é uma das principais promessas dessa categoria do peso meio pesado. Um cara que está sendo acelerado muito no UFC. Se você for pegar desde que ele estreou, o cara tá lutando num ritmo muito intenso, tá lutando muitas vezes. Agora, é um cara que eu sinto que o UFC tem um certo carinho por ele, cara. Porque ele sempre pega alguns casamentos privilegiados. Ou seja, eu sinto que o UFC tá aumentando o número de vitórias dele para possivelmente jogar ele ali no top 10, no top 5, para um dia estar disputando o cinturão. Ou seja, não quer queimar ele, vê muito potencial nele. E, cara, mais uma vez eu vejo essa luta entrando bem em ênfase assim, nesse contexto que eu trouxe. Eu acho que é mais um casamento com o Abdul Rakhmonyakhyaev, tem um privilégio muito grande, assim, muita vantagem. Pra mim ele ganha na trocação, ganha no grappling, acho que ele ganha ou por nocaute ou por submissão, cara. Eu arriscaria nocaute aqui, mas honestamente eu acho que esse lutador aí, o Abdul Rakhmonyakhyaev, vence assim, pela via rápida aqui. Não tem muito o que falar, a não ser isso. Acho que é um lutador que, se você for até pegar as últimas performances, fica muito claro isso aqui. Fechou? Rapaziada, a próxima luta, Farman Khazanov contra Eric Nolan. Farman Khazanov, lutador da casa, lutador do Azerbaijão, inclusive tem poucos desse evento. Rapaziada, ele enfrenta o Eric Nolan, né? O Eric Nolan é aquele cara que parece que... Cara, tem certos caras no UFC que eu meio que classifico que é como se fosse uma ração de tubarão, cara, tá ligado? Então, tipo assim, você tem caras prospectos, você tem que alavancar eles dentro do UFC, e aí você contrata certos caras que não são caras ruins, são caras que batem o peso, são caras que se cair alguma luta eles entram. E o Eric Nolan é um pouco desse caso, né? Ele estreia contra o Baisangusso Sukaev, que é aquele cara que é sparring do Chimaev, que tá invicto no UFC. E aí o UFC colocou ele contra o Farman Khazanov, que é mais ou menos o contexto do Baisangur, cara, que é um cara que vai estar estreando no UFC, é um cara que tá invicto, é um cara que vem
né, não vem de eventos tão conhecidos assim, vamos dizer. Mas, cara, do que eu vi é vitória do Faman Razanov. Eu acho que é um casamento privilegiado, eu acho que é bem no contexto assim que o UFC quis colocar o Razanov. Claro, não é certeza de vitória, o tiro pode sair pela culatra, mas de pré-análise, assim, pelo do que a gente tem, eu acredito na vitória do Faman Razanov, cara. Uma unidadezinha da banca, cara, o básico, bem feito ali mesmo. Eu acho que, pô, lutador da casa, lutador local, querem ver o lutador da casa ganhando. É isso, rapaziada, não tem muito o que falar, não sei isso. Eu vou com a vitória do Faman Razanov aqui, tá? E agora, galera, a gente encerra o card preliminar e vai pro card principal. Eu honestamente gostei desse card principal, achei que foi lutas bem casadas, tá? E eu vou pedir novamente, rapaziada, para você deixar seu like, se inscrever, refrescar a memória de vocês se tem um ADD30 aqui no link da descrição ou no comentário fixado. Não esquece de seguir a gente no Instagram, tá, galera? Estou sem a minha conta, tá? Minha conta caiu. Estou utilizando o Insta Reserva, @FabãoTipster _reserva, beleza? Vamos que vamos. Rapaziada, próxima luta, Abus Magomedov contra Michal Oleksiejczuk. O Michal Oleksiejczuk é um cara que está com 3 vitórias consecutivas. É um cara que, desde que ele migrou o seu camp para Fight Nerds, ele está indo muito bem, está ganhando praticamente todas as suas lutas. O Abus Magomedov já é aquele cara que parece que se credenciou como aquele cara do pelotão do meio. O que eu quero dizer? É aquele cara que ele ganha daquela galera do meio da categoria, mas quando ele pega um cara de top, ele perde. Foi assim contra o Joe Pyfer, perdeu contra o Sam Strickland também. Então ele vai ganhando da galera, né? Pega ali aqueles caras ali do meio, aqueles caras que, pô, estão ali meio protocolar. E aí quando pega um cara que, pô, é top 8, top 7 ali, ele acaba que deixando a desejar, falta alguma coisa. Contra o Joe Pyfer, gás faltou. Ele já teve alguns problemas com gás. E o Michal Oleksiejczuk já é aquele cara que vai pro tudo ou nada. O Abus Magomedov traz um pouco mais de solidez. Mas é uma luta difícil, cara, porque o Michal tá vindo, assim, tem o Michal de antes e o Michal de agora, né? Esse Michal que tá vindo de 3 vitórias consecutivas, ele tá vindo muito bem, velho. Entendeu? É um destaque interessante que o Michal tá fazendo camp na Fight Nets, né? O Caio Borralho já lutou com o Abus Magomedov, então pode sim pegar algumas informações. Eu honestamente acho que essa luta tá muito difícil, cara, mas eu tô começando a querer colocar um troco no Michal. Acho que essas 3 vitórias que ele tá vindo, esse camp na Fight Nerds, esse novo QI de luta que ele tá trazendo, uma evolução mesmo como lutador. Acho que se você for pegar as últimas lutas do Michal, cara, ele entrava, ia pro tudo ou nada e a luta ganhava, ou ele ganhava ou ele perdia no primeiro round, cara. Hoje a gente tá vendo um cara trabalhando, contra o Gerald Meerschit mesmo, cara, ele deu knockdown no Gerald Meerschit, em vez dele entrar na guarda pra golpear no ground and pound do Gerald Meerschit, ele não fez isso, mandou o Gerald Meerschit levantar. Por quê? Ele sabia que a chance do Gerald Meerschit era no chão, então demonstrou muita capacidade, análise ali, frieza no meio da luta. Então eu tô gostando desse Michal, cara. Enquanto o Abus vindo de derrota, né, perdeu ali pro Joe Pyfer, eu não sei, cara. O Abus é um cara que não me passa tanta confiança. Então eu prefiro colocar nem que seja meia unidade no Michal. Luta difícil, você tem argumentos até pra ir a favor do Abus, acredito que ele seja o favorito nas odds, mas eu vou no Michal por esse elemento novo que ele tem trazido. Essa nova versão dele, acho que credencia a gente a poder jogar meia unidade nele. 3 vitórias consecutivas, treinando na Fight Nerds. Próxima luta, Ikran Iskerov contra Bruno Huck. Cara, o Bruno Huck é aquilo, né? Cara brabo de judô. Tem algumas quedas, algumas contra-quedas muito boas. Mão pesadíssima, já até no coach o Robocop. Ele só precisa de uma. O Iskerov é aquele cara que já trabalha mais volume, mais contundência, clincha, gosta de botar pra baixo, gosta de amarrar, troca em pé também, né? Mas enfim, cara, essa luta é difícil porque assim, o Bruno Huck ele precisa de uma. O Iskerov tem a vantagem no sentido de tentar controlar mais a luta. Então a gente vai ter que ver quem que vai imprimir melhor a estratégia. Pode ser uma boa luta para se levar para ao vivo, mas cara, eu acho que o Iskerov faz o suficiente aqui, honestamente. O Iskerov é um cara muito bom, acho que a única derrota que ele teve no UFC foi pro Robert Whittaker, que entrou uma mão ali. Então um cara sólido. O Bruno Huck já é aquele cara que acaba se expondo, ele vem de um nocaute duro sofrido pro próprio Robocop, né, na luta de revanche. Eu vou com o Iskerov aqui, cara, mas é aquela luta que é complicada, porque se o Bruno Huck acertar, o Iskerov pode cair, entendeu? Mas eu acredito que o certo, independente, é ir a favor do Iskerov aqui. Eu acho que é um lutador que tem mais recursos. Se você for me perguntar, cara, como você acha que termina essa luta? Eu vejo o Iskerov vencendo ou por nocaute ou por decisão, entendeu? Eu acho que ele tem mais caminhos pra luta, pra chegar à vitória, enquanto eu acho que o Bruno Huck depende de acertar uma mão. Então, por esses motivos, eu vou com o Iskerov aqui. Próxima luta, Asu Almabaev contra Charlie Jones. Rapaziada, não esquece de entrar no meu grupo 100% gratuito do Telegram, tá? 100% de graça, lá por lá eu envio várias dicas, bilhetes prontos todos os dias. Estou mandando bet da Copa lá também, que tá dando muito bom. Rapaziada, 100% de graça, o link tá na descrição nos comentários, grupo gratuito de MMA. É muito importante que você faça parte. Lá é tipo um portal nosso, quando eu posto o vídeo eu coloco lá também. Vamos que vamos, o link tá na descrição.
A Sua Mabaev contra o Charles Johnson, luta válida pelo peso mosca. A Sua Mabaev vem de uma boa vitória contra o Alex Perez, né? E o Charles Johnson, na minha opinião, ganhou roubado na sua última luta, né? Ele que perdeu por nocaute na sua penúltima luta. E na última luta contra o Bruno Budoguinho deram vitória para ele por decisão dividida, resultado que eu discordei. E cara, eu vou te falar, eu acho que desde que o Charles Johnson foi nocauteado, ele tá meio... Tem dois pontos que eu falo do Charles Johnson. Ele sempre foi um cara que era sempre uma boa zebra, porque ele é um cara de 1,75m pra essa categoria do mosca, né? É difícil a gente ver um cara dessa altura barra envergadura, né? Nessa categoria. Tem que cortar muito peso, né? Até pela estrutura óssea, vamos dizer assim. Pô, o cara é grande, velho. Né? E ele luta muito, velho. O ritmo de luta dele é muito alto. Acho que ele lutou 5 ou 6 vezes ano passado. Pô, emenda o Kemp em cima do outro, corte de peso, a gente não sabe como que fica. Então, cara, ele é um cara que nunca tinha sido nocauteado na carreira. Foi a primeira vez, né? Mais recente agora. E isso pode estar cobrando um preço. Ele já tem seus 35 anos. Então, eu não tô sentindo aquele Charles Johnson mesmo de 2 anos atrás, assim, sei lá, cara. Eu tô sentindo que ele tá em queda, entendeu? Em resumo é isso. Tô sentindo que o Charles Johnson tá decaindo um pouco. O Aslan Mabaev tá pedindo passagem, cara, muito bom. A única derrota dele foi pro Manel Cap, que pô, duríssimo, né, cara? Até ganhou do Kyoji ali no card passado, na luta principal. E, cara, eu acho que é o momento do Almabaev, você entendeu? Acho que é um bom teste que o UFC coloca, né, do Almabaev, que ele fala assim, pô, vou colocar um cara que é meio porteiro ali, um cara que tem um alcance bom, que o Almabaev vai ter que mostrar pra ganhar dele, vai ter que encurtar, vai ter que, pô, tomar alguns jabs ali pra, se quiser achar a distância, e eu vou no Almabaev aqui pra vencer, cara. Eu vou no Almabaev porque eu vejo qualidade nele. Acho que o Charles Johnson, como eu disse, tá um pouco num declínio da carreira, assim, é o que eu sinto. Não estão me passando tanta confiança. A luta contra o Budoguinho, ele foi extremamente acertado. Apesar de ser um cara que tem muita distância, muita envergadura, por vários momentos ficou pior na parte da trocação. Então, eu acho que quem assistiu a última luta do Charles Johnson deve lembrar. Então, eu vou com a Mabaev aqui, cara. Fechou? Próxima luta, Matheus Camilo contra Nazim Sadikov. Rapaziada, todos são os melhores palpites você consegue entrar no grupo VIP. Pra quem é um grupo VIP? Pra quem quer receber os palpites que eu mesmo faço, minhas melhores dicas, a minha entrada do dia, que é aquela entrada de maior valor. O último card a gente pegou. A Bia Mesquita, o Vinícius Lockdog, era a nossa dupla de unidade meia que a gente colocou. A gente bateu um ODD 8 no último card, tá? Pegando aquela submissão do Twister, vitória da Luana Santos lá no grupo VIP. Bingos e múltiplas de odds altas, entradas ao vivo, entradas analisadas com motivo de cada operação. Rapaziada, o grupo VIP você não vai precisar de analisar nada, eu vou fazer isso por você. O link do meu grupo VIP está aqui na descrição dos comentários, não deixa de adquirir. É igual plano de academia, cara, dá pra fazer plano mensal, trimestral, semestral, dá pra pegar o anual, tá? O link do grupo VIP tá na descrição. Fabão, não tem interesse no grupo VIP, ou então não quero agora, não quero fazer o teste de um mês pra ver como que é, se eu me adapto. Cara, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever e tem um grupo gratuito de opção no link da descrição dos comentários também, fechou? Vamos seguir no card, rapaziada. Próximo luta, Nazim Sadikov contra Matheus Camilo. Cara, o Matheus Camilo é um cara que eu esperava até um pouco mais dele, assim, na UFC, baseado no... sei lá, no panorama, assim, que trouxeram de meio que scouts, assim. É um cara que estreia no UFC sendo finalizado. Na última luta, ele ganha do Yaroslav Borchev. O Borchev é um cara que, porra, muito dependente do striking, o grappling dele muito abaixo. E o Camilo levou a luta pra decisão. Eu não sei, cara. Eu acho que o Matheus Camilo é um cara que tem qualidade, sim, mas... do que a gente viu até agora, eu acho que o Nazim Sadikov tem, tipo assim, traz um pouco mais, entendeu? Traz exibições melhores, traz mais solidez. O cara que ganhou de bons nomes, ganhou do Israel Marreta, né? Israel Marreta, eu sempre confundo Marreta com Marretinha. Cara, vai estar lutando em casa, né? Lutador local. Porra, difícil a luta pro Matheus, cara. Difícil a luta pro Matheus. Claro, o cara é de muita qualidade, fisicamente muito forte. Mas eu vou com a vitória do Nazim Sadikov aqui, cara. Vou com a vitória do Nazim Sadikov. Luta tem uma tendência de chegar até a decisão, tá, galera? Essa luta pode ser assim que chega a decisão. Mas eu vou com a vitória do Nazim Sadikov, fechou? Vamos para a próxima luta aqui, rapaziada. Sharamagomedov contra Michel Pereira, luta co-principal. Rapaziada, essa luta aqui é o seguinte, o Michel Pereira, na última luta dele, eu achei que ele ia ser demitido, velho. Preciso ser bem franco com vocês, a luta que ele perdeu pro que ele ganhou do Zach Reese por decisão dividida. Eu, na minha opinião, tinha pontuado a luta para o Zach Reese, tá? Mas foi uma luta completamente equilibrada. Se você viu a vitória do Michel também, não dá pra discordar. Foi literalmente assim, são dois caras nocauteadores, dois caras que, pô, vão pro infight e não lutaram, cara. Essa luta ter chegado até a decisão foi um balde de água fria, assim, nos telespectadores. Enfim, aí o Sharamagomedov é aquele cara que, meu irmão, tem um olho e tal, mas o cara é brabo, porra, brabo de trocação, nocauteia todo mundo, tem muito repertório, o cara chuta bem, o cara tem cotovelada.
pô, bate doído mesmo. E o Michelzão é aquele cara que, porra, velho. Como é que a gente pode dizer? O cara tem muita luta de MMA, né, velho? O cara tá indo pra quase 50 lutas na carreira já. Pô, já bateu a categoria de 77, agora tá no 84. O problema dele é o gás, a gente sabe. O gás dele vem dando umas caídas aí, né, em lutas de 3 rounds. A luta contra o Fluff, né? A luta contra o Fluff, o gás dele deu pra ver que realmente, pô, não tá dos melhores. Mas enfim, cara, é uma luta que os dois devem trocar a porrada em pé, né? Michel tem mais velocidade, Chara Magomedov é um cara mais sólido. Cara, eu vou com o Chara, velho. Preciso ser bem honesto com vocês aqui, que o Chara, pra mim, pelas últimas performances, faz essa luta ficar em pé. E cara, a luta do Michel contra o Zach Ruiz, a última luta do Michel, se vocês forem reassistir, pô, irmão, se o Michel lutar igual ele lutou com o Zach Ruiz contra o Chara, velho, ele tem chance até de ser nocauteado aqui na minha leitura, entendeu? Michel não vem de boas performances, como eu disse, são 3 ou 4 derrotas seguidas antes dessa vitória, zero convincente. Então, é o mesmo cenário do Charlie Johnson, velho. A gente percebe meio que tá um declínio mesmo da carreira. Não sei se é... Pô, como eu disse, quase 50 lutas, né? Não sei se a quilometragem já tá exigindo. Eu acredito que o certo aqui é a favor do Chara. Não tem nem muito o que ficar falando aqui, não. Tá bom? Rapaziada, próxima luta principal. Resumão. Já deixou seu like, se inscreveu? Já pegou a DD30 que tá aqui na descrição, no link fixado, que é através da Bateu Bet? Rapaziada, vou pedir pra você deixar seu like. Falta muito pouco pra chegar a 10 mil. Vamos que vamos. O link do grupo gratuito e do grupo VIP tá aqui na descrição, nos comentários. Vamos pegar muito green nesse card, a expectativa tá a melhor possível e vamos que vamos. Rafael Fiziev contra Manuel Torres, Azerbaijão contra México, né? Cara, o Manuel Torres é um cara grande pra essa categoria, né? Bate quase 80 de altura. Pegada assim, né? A envergadura dele é alta e tem muita força na mão, cara nocauteador. Fiziev é um cara que, assim, striking dele é bom também. O problema é a última luta dele contra o Ruff, cara. O Ruff tirou ele pra nada. Achou a distância, o Fiziev não conseguiu fazer nada, foi nocauteado. Toda vez que o Fiziev tentava encurtar, o Ruff respondia. E o Manuel Torres é um cara que é mais ou menos um pouco, assim, obviamente, né, com as devidas comparações, mas é um cara que tem um estilo do Ruff ali, cara, de controlar a distância, pôr o jab ali pra jogo e soltar golpe de trás, entendeu? Então acho que é uma luta difícil pro Fiziev, mas é aquilo, cara. O Fiziev foi nocauteado. E eu não sei se foi a primeira vez da carreira dele lutando MMA, tá? No UFC. Mas pode ser que a gente veja um Fiziev ou vindo de freio de mão puxado, porque, ó, vamos pegar o contexto. É o lutador da casa, o lutador do Azerbaijão, lutando dentro de casa. O cara não vai querer perder, velho. Tá ligado? Não vai querer perder. Ou ele vem pra fazer uma luta conservadora, pra ganhar e espantar a zica lá que ele perdeu pro Ruff por nocaute. Ou ele vai vir, cara, pra bagaçar o Torres. Pelo estilo do Fiziev, cara, eu acho que essa luta vai vir pra um cair, entendeu? 2 strikers, luta que tem tudo pra ser uma sangria. Eu vou com o Fiziev, cara, porque eu acho que ele é um lutador mais completo, cara. Eu acho que ele já enfrentou lutadores do mais alto nível, entendeu? Dentro da organização. O Torres é um cara também que, assim, troca bem, mas defensivamente não é dos melhores. É um cara que bate muito, mas tem brechas, assim, na parte de pé. E, cara, pra mim o Fiziev, uma vez que encurtar, pode ser que consiga nocautear o Torres. É porque a gente tá muito com a lembrança da luta do Ruff, né? Eu não vejo o Ruff conseguindo, fazer... Eu não vejo o Torres fazendo a mesma estratégia que o Ruff fez, cara. Eu acho muito difícil. Entendeu? Eu acho que o resumo é esse. Eu acho que no final o Fiziev é mais lutador, cara. Tá lutando em casa. Acredito que a gente tem que ir a favor do Fiziev aqui. Luta difícil, né, galera? A gente tá pegando o Fiziev vindo de derrota, lutando em casa. Não é um dos melhores do contexto. O Torres tem a distância, o Torres é mais alto, o Torres tem mais envergadura. Então o Fiziev vai ter que encurtar pra achar a distância aqui. Mas é isso. O Fiziev é mais lutador, na minha opinião. Fechou, rapaziada? Finalizamos o card aqui. Tamo junto, forte abraço, valeu.